Sim, estamos entrando ao vivo e eu, como de hábito, vou pedir a paciência dos nossos, de quem nos está assistindo agora, começando a assistir. Tem que começar lentamente, Bernardo e Vera, porque tem que deixar a sala encher. E o meu termômetro da sala aqui é o placarzinho aqui do número de participantes. Já informo a todos que nós já ultrapassamos fácil a marca dos 50 e continuamos a crescer. De tal modo que eu acho que pouco a pouco já é hora de dizer boa tarde, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença virtual. Obrigado ao Palavra Aberta e, em particular, a Patrícia Blanco e a sua equipe, não apenas pela possibilidade de fazer essa conversa entre Vera e Bernardo hoje, mas porque essa conversa resulta de um trabalho que nós, as duas instituições, Fundação Fernando Henrique Cardoso, sob o guarda-chuva do Plataforma Democrática, do qual participa também o Centro Edelstein, que é dirigido pelo Bernardo, num trabalho conjunto com a Palavra Aberta, produziu o Corações e Mentes, desenvolvendo o pensamento autônomo dentro e fora da internet. Hoje é a oportunidade para a gente anunciar ao mundo que produzimos esse trabalho, que ele está disponível, já ele tem um site próprio, Corações e Mentes, estará disponível no site da Palavra Aberta e também da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Está entrando aqui no chat a URL, enfim, que permite o acesso ao site. Breves apresentações. A Vera Iaconelli é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, fundadora do Instituto Gerard de Psicanálise, doutora em psicologia pela USP, é autora de diversos livros, entre eles Mal-Estar na Maternidade, Criar Filhos no Século XXI, e organizadora da coleção Parentalidade e Psicanálise da editora Autêntica. E é conhecida mais amplamente do público como colunista da Folha de São Paulo. Bernardo Sorge é sociólogo, professor aposentado de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu aula em várias universidades fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, e é diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Muito bem, feitas essas primeiras considerações, eu vou fazer aqui uma tentativa de dar um resumo, contar o que é o Corações e Mentes, para em seguida darmos início a uma conversa. A ideia, de fato, é que seja aqui uma conversa entre Vera e Bernardo. A Patrícia vai me ajudar nessa tarefa de promover a conversa e vai disparar a primeira pergunta para Vera. Mas antes disso, para que, enfim, o público saiba do que se trata, o Corações e Mentes é um trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano passado, e ele tem uma vocação. A ideia é que ele seja um texto para uso de professores e formadores de professores. Com que finalidade? Ele procura abordar a radical mudança que houve no contexto da comunicação entre as pessoas a partir da disseminação das mídias sociais, fenômeno que todos nós aqui conhecemos. Com a pergunta sobre de que maneira o uso cada vez mais intenso das mídias sociais afeta o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir, e fundamentalmente a nossa relação com o outro, né? Uma relação entre um indivíduo e outros indivíduos. Como isso afeta a nossa forma de julgar e a nossa forma de agir. A preocupação é das relações, com as relações interpessoais, mas é também com as relações no plano da sociedade, né? Em escala ampla, o uso intensivo das mídias sociais provoca
que consequências, né? De que maneira ela afeta o entendimento, a separação ou a fusão entre o que é a esfera pública e o que é a esfera privada, de que modo ela afeta a vida social. E muito, em particular, uma preocupação e de que maneira ela afeta princípios básicos de uma sociedade aberta e de uma sociedade democrática, que são a valorização do pluralismo, do debate informado de ideias, da capacidade de reflexão, da individualidade, da valorização da diversidade. Isso tudo feito e apresentado de uma maneira muito didática. Como eu disse aqui, o público-alvo são professores e formadores de professores, em última instância. A ideia é de que se destine na sala de aula aos alunos. Mas é um material também interessante, eu acho que para qualquer cidadão, né? Para pais, para mães, para irmãos, enfim, é um material que toca em problemas que nós vivenciamos no dia a dia e que muitas vezes temos uma compreensão fragmentada dos problemas. A ideia é sistematizar esses problemas e oferecer estratégias de enfrentamento dessas questões, que tem a ver com o discurso de ódio, que tem a ver com a intolerância, que tem a ver com o cyberbullying, que tem a ver com uma série de fenômenos que são conhecidos e vivenciados por todos. Então, agora a minha parte se encerra, eu queria passar a palavra à Patrícia, e a Patrícia comanda o show momentaneamente, depois eu entro de volta no jogo. Patrícia, a palavra é tua. Obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui. Obrigada, Bernardo, Vera. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. E também sobre um projeto tão legal como o Corações e Mentes, né? Quando o Bernardo nos procurou lá, meados do ano passado, para falar do projeto, eu brinquei com ele que a gente lá no Palavra Aberta tem um lema que é o hashtag Já Topei. Né, ou já topamos, porque era uma ideia de um projeto tão incrível e tão fundamental para os dias atuais que ele nos conquistou na primeira frase. Topam entrar no Corações e Mentes? Sim, já topamos. Então, para a gente do Palavra Aberta, é uma alegria enorme poder ter participado, contribuído com a produção do livro. Nós tivemos a alegria de contar também com a participação de 2 professores, formadores também de outros professores, com uma experiência larga na construção de recursos pedagógicos, que foi a Maura Mazzocchi e o Bruno Ferreira, que nos ajudaram a construir as atividades que vocês vão poder ver quando fizerem o download gratuito do livro Corações e Mentes, e também agradecer a Saula Ramos, que foi a coordenadora do projeto, que nos ajudou a tornar esse livro realidade. Mas o que eu queria deixar aqui também como convite para todos vocês é que, como o Sérgio colocou muito bem, a questão da necessidade, da urgência de nós tratarmos desse tema. A gente foi quase que atropelado por um universo de informação que tem feito com que a gente mude a nossa forma de nos relacionarmos com a própria informação e no mundo conectado que a gente vive. Então, entender o impacto, né, dessa comunicação virtual e dessa relação mediada por tecnologia é fundamental para os dias atuais. E mais ainda, né, Vera, e aí já queria puxar para você, para as questões de saúde, né? Saúde mental, que a gente vê tantas coisas acontecendo nos dias de hoje. E queria, já te agradecendo e te passando a palavra, te fazer uma pergunta disparadora mesmo para esse nosso debate. Na sua prática do dia a dia, de consultório, atendendo crianças e adolescentes, como que essas questões, como falta de empatia, intolerância, discurso de ódio, agressividade nas redes, né, o cyberbullying, tão danoso, né, para crianças e principalmente para adolescentes, tem afetado o dia a dia dessas crianças nessa faixa etária. E queria já te agradecer por estar aqui com a gente, você que, além de tudo isso que você falou dela, que é maravilhoso, ainda é membro do Conselho Consultivo do Educamídia, tá? Do principal. Olha só. Obrigado, Vera.
Obrigada, Patrícia, Sérgio, Bernardo, todo mundo que está aqui com a gente nesse dia tão conturbado, né? E obrigada pela lembrança da minha participação, que é menor do que eu gostaria, mas enfim, cada um aí faz o que pode. Mas eu quero agradecer e dizer, bom, um dia como esse, que maravilhoso, a gente está lançando, né? Uma produção que foi feita em pleno caos da pandemia, quer dizer, a gente produzindo coisas, vocês aí produzindo coisas que vão fazer com que a gente dê algum destino para a nossa angústia, né? Ao invés de ficarmos paralisados diante do que vivemos, né? Bom, Patrícia, às vezes eu fico pensando, eu vou fazer uma metáfora que me ocorreu, que eu gostaria até de trocar aí com vocês. Parece que o homem descobriu o fogo novamente, né? Descobriu uma ferramenta gigantesca, maravilhosa, que vai mudando toda a nossa relação uns com os outros e com a vida, como a gente conhecia até então. Só que o fogo você não pode deixar ali, né, sem cuidar, sem quem que vai pôr a mão nisso, você não pode deixar as crianças pegarem diretamente nessa incrível ferramenta, você não pode deixar tudo pegar fogo. Então, a gente tem que administrar essa potência das redes virtuais, tem sido a grande desafio de todos nós. O que a gente tem visto, né, é que na clínica e também nas conversas que a gente tem com os profissionais, é que todo mundo está se queimando um tanto, né? Tem uma geração inteira que não está sabendo muito como administrar essa descoberta, até porque ela não foi feita, né, pelo bem da humanidade, né? Quer dizer, todas essas mídias foram feitas para consumo, foram feitas como produtos, foram feitas para vender produtos, né? Elas são feitas para viciar, elas são feitas, né? Não é que alguém lá, no Vale do Silício, falou, agora eu vou fazer uma ferramenta que vai fazer com que o homem tenha acesso a informações, que vai trazer educação. Não, vamos fazer uma ferramenta para a gente vender o máximo que puder, um grande shopping center na mão de todo mundo, né? Então, a gente está diante disso, mas como pais, educadores, cidadãos, a gente vai ter que comparecer no nosso papel, e a prerrogativa dos pais é justamente intermediar a experiência do mundo da criança. Acontece que os pais não estão conseguindo muito se sair nessa intermediação, se sair muito bem, porque, sendo a primeira geração tomada por esse fogo aí, também está muito siderada, também está muito sem ferramentas, sem saber como lidar, achando que não pode privar a criança do uso, porque senão ela vai estar perdendo o bonde da história, né? E deixando as crianças expostas aí a situações muito perigosas, e eu vou entrar rapidamente nessas situações. Então, nessa medida, né, todas essas ferramentas que puderem ser usadas para orientar pais e professores a como usar, né, a refletir, mais do que como usar, mas a refletir sobre o uso destas ferramentas, está sendo uma condição de saúde mental e de proteção das próximas gerações, né? Porque o nosso papel nada mais é do que preparar novas gerações a partir da nossa geração. E a nossa geração, vamos dizer, está se embananando um pouco, está se atrapalhando um tanto com essa novidade, né? O que a gente tem? A gente tem que o cercadinho da infância está rompido, né? Perdeu-se a proteção da infância, onde ela já estava instituída como tal. Que a infância nada mais é do que essa proteção da criança, né, em relação ao mundo adulto. E esse cercadinho foi invadido pela virtualidade, então as crianças têm hoje acesso a informações que elas não têm condições de decodificar, elas são alvos muito fáceis aí por ingenuidade, mas também até por uma capacidade de aprendizagem tão grande que ela fica até mais viciada, mais siderada, não tem inibição para a criança, ela vai. E a inibição está sendo mais dos pais, que não estão entrando, com medo de não saberem muito bem como lidar com essa ferramenta, ou de pôr limites, ou achando que estão privando as crianças de coisas boas. Então, o que você vai ter? Né? Você vai ter várias questões físicas em jogo, você vai ter distúrbios psicossomáticos, né, relativos ao sono, a relação da criança com o próprio corpo, a falta de uso do corpo de uma forma mais enérgica, como é necessário na infância, e você vai ter uma série de problemas das relações, porque as relações virtualizadas, elas não têm o mesmo atrito, vamos dizer assim, que tem as relações pessoais, nas quais a gente tem que se haver com a afeição do outro, que a gente tem que se haver com o silêncio do outro, a gente tem que se haver com o constrangimento, a presença do outro é sempre
mais pregnante, né? Eu farei uma comparação entre a gente assistir um filme no cinema, que é uma experiência muito interessante, e você ir no teatro. O teatro ele tem quase uma coisa obscena ali com a presença do corpo do outro. Ele é tão forte, ele é tão intenso, que tem gente que nem gosta de ir no teatro, prefere a proteção do cinema. Agora, imagina a criança sendo criada sempre nesse ambiente, aspas, protegido ali do contato com o outro. Quando ela vai se ver presencialmente com os colegas, é muito mais difícil, porque ela tem muito menos ferramentas, ela desenvolveu muito menos ferramentas, né? A gente tem, por exemplo, o aspecto da sexualidade, né? Aquela sexualidade que era transmitida pelo coleguinha, alguém falava uma coisa, você roubava um livro, dava uma olhadinha, um dia talvez, com sorte, teu pai e tua mãe sentassem com você e contassem alguma coisa, com mais sorte ainda na escola, poder falar da sexualidade de um jeito bacana, que é uma coisa que a gente está regredindo um tanto nesse aspecto. Agora, não precisa de nada disso, a criança num toque, né? Ela tem acesso à pornografia, por exemplo, que está trazendo para as crianças uma experiência totalmente enviesada do que é a sexualidade, né? É uma experiência completamente irreal, completamente grotesca para a criança, nada contra, a princípio, a pornografia para adultos, acho que é um assunto de adultos, mas quando ela chega no ambiente da criança que não tem experiência ainda, ela vai criando uma situação de deformação da experiência da criança com o próprio corpo e com a sexualidade. O que a gente vai vendo é uma geração que teme o contato presencial, teme estabelecer relações mais profundas, quando estabelece, tenta se defender o máximo que pode, tem uma relação muito diferente do que a gente conhece com a própria sexualidade, sempre se achando muito aquém fisicamente, né? A aparência física, sempre aquém, sempre devendo alguma coisa, muito assombrada. Quando a gente fala de fake news, não é só que eu acho que vocês desenvolvem super bem, né, no Corações e Mentes, não é só falar que a criança vai receber uma fake news e ela não vai saber se aquilo aconteceu ou não, né? Será que houve ditadura? Não houve? Vamos dizer uma coisa mais de um fato real. Ela recebe, por exemplo, uma fake news generalizada, que é a crença de que está todo mundo feliz menos ela, que está todo mundo lindão na fita, que está todo mundo se achando, que todo mundo... aquelas imagens de youtubers super idealizadas. Então, isso também é uma grande fake news, né? Isso também é uma informação que é passada para a criança como se aquilo fosse a vida, né? E só que ela que não está se divertindo, só ela que não está fazendo coisas legais, só ela que não tem aquele corpão. Então a gente vai ter, acho que a gente pode desenvolver mais aí essas diferentes problemas que né, estão super bem destrinchados aí nos capítulos do lançamento, que estão acessíveis, maravilhosamente acessíveis, e a gente pode desenvolver mais, mas são vários lugares nos quais a resposta, para tentar resumir um pouco, diante disso, a resposta tem sido violência, inibição e sintoma, e formas muito primitivas de se haver com o outro, né? Para se defender desse incêndio, desse excesso, dessa falta de intermediação com essa nova ferramenta. Legal, Vera. Bernardo, a palavra é tua. Depois posso te lançar uma pergunta aqui, te provocar, ouvindo a Vera, uma coisa que a meus olhos ressalta é, digamos, como a fronteira entre o público e o privado ficou inteiramente borrada, né, por essa conexão via mídias sociais, o que a experiência da vida se torna muito diferente da experiência da vida que havia, digamos, antes da existência dessa sociedade hiperconectada, em que o público e o privado eram mais claramente demarcados. Que efeitos isso tem do ponto de vista, digamos, do modo de funcionamento mais geral, partindo dos indivíduos, mas, digamos, na sociedade? Que tipo de sociedade isto cria? Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e particularmente da Vera, né, que se dispôs a conversar sobre esse tema, que a gente sabe é um tema muito amplo, complexo, se a gente começa a destrinchar, né? Aliás, quando você estava falando, me lembrei que Zygmunt Bauman, um sociólogo importante, tive a sorte de ser seu aluno ainda em Israel, ele ficava irritado quando pessoas falam de comunidades virtuais,
ele descreve como é possível ser membro de uma comunidade da qual você sai com um clique. Comunidades são laços fortes, são fundamentais para a vida da pessoa. Imagina uma comunidade, coloca família, comunidade. Imagina que você pode sair de tua família com um clique, de um grupo de amigos de décadas. Você clica e sai. Que comunidade é essa? Então, retomando a colocação da Vera, e daqui a pouco chega o tema colocado pelo Sérgio, temos que reconhecer, como a Vera, temos um incêndio, né? Uma destruição, aí retomando até o tema de Sérgio, de fronteiras, né? Que antes eram resguardadas. A criança, eu me lembro, em casa, tocava o telefone, eu criança, adolescente, alguém pedia para falar com Bernardo, minha mãe perguntava, quem quer falar com ele? Né? Havia fronteiras claramente delimitadas, controles sociais, né? Que permitiam limitar, como havia posteriormente na vida adulta. O que eu comprava na farmácia, no supermercado, onde for, era parte da minha vida privada. Né? Eu mando muitos e-mails para o Sérgio. Eu todo dia recebo propaganda de sandália Sérgio, hotéis Sérgio e outros produtos que nem vou mencionar. Ou seja, há uma invasão sobre a privacidade, uma destruição da privacidade. Né? Compra alguma coisa na Amazon e já te diz tudo que você certamente tem interesse. Né? Eu acho que foi o dono do Facebook que se orgulhava de dizer que ele sabia mais das pessoas que as próprias esposas, filhas ou eles mesmos. Né? Em algum lugar, nossa privacidade, que é constitutiva da individualidade moderna, da autonomia, inclusive. Né? De eu controlar meu mundo subjetivo para poder me relacionar com as outras pessoas. Tudo isso está sendo desfigurado. E aí me permito entrar um pouco no histórico do livro para ver como eu cheguei lá e de que o livro tenta, procura indicar um caminho que eu espero, se bem sucedido, seja seguido por outros. Eu faz uns 20 anos que estou trabalhando sobre esse tema de fake news. Eu comecei isso quando houve o referendo sobre desarmamento, como foi o sistema de fake news financiado pela National Rifle Association nos Estados Unidos, que muitas vezes simplesmente traduzia seus textos ao português, né? E que tipo de comunicação eles começavam a desenvolver. Segui trabalhando nesse campo e 3 anos atrás, em Plataforma Democrática, junto com a Fundação, produzimos um livro Sobrevivendo nas Redes, que também está disponível, tentando educar contra as fake news. E umas conclusões que eu cheguei é que é fundamental, e não estou desvalorizando em nada essa educação, ou o esforço de jornalista, checagem, que é básico. Tem uma informação, checa, especialmente quando não tem fonte clara, ou clara tem algo, ou quando você gosta muito. Aliás, a primeira razão para você checar uma informação é quando você se identifica, porque eles estão trabalhando tua mente, e eles escrevem de um jeito para você se identificar e não checar, né? Trabalham tuas emoções. Mas uma das conclusões foi que realmente todo esforço de educação para a internet é importante, mas é insuficiente. E, a partir daí, desenvolvemos um projeto para ver o que existe no mundo que a gente possa trazer para o Brasil nessa área. E devo dizer, eventualmente com falta de humildade, que embora exista material fantástico, havia algo de carente aí. Né? Algo carecia todos esses trabalhos excelentes contra a fake news, sobre o que passou a ser chamado de educação mediática. E o que carecia essa educação mediática? Carecia do mundo fora da tela. Era uma educação de como tratar você na tua interação com a internet. E qualquer pessoa que já tem um certo tempo de vida, ainda que jovens como todos nós, né? Eu sei que eu sou mais jovem, mas desculpe, sabemos, por experiência, que os valores básicos
e a capacidade de raciocínio associado a esses valores não se forma na internet. Comunidade não se forma na internet, porque você sai da comunidade com um clique. A sensibilidade que você desenvolve de ver, falar algo errado e ver uma lágrima do olho do outro, você não desenvolve na internet. Né? O machucado você não vê na internet. Né? Então, a conclusão que eu cheguei é que a educação mediática, com tudo que tem feito de bom, não está entendendo mais o mundo de hoje. Educação mediática fazia sentido 20 anos atrás, quando surgiu a internet. Hoje não há mais separação entre o mundo virtual e o mundo real. Todos nós estamos, cada 5 minutos, circulando entre o iPhone e a cozinha, o que for. Né? Hoje há um novo complexo, né? Offline, online. E é nesse complexo que a gente vive. E a educação tem que ser uma educação que leva em consideração esse complexo, do online e offline. Lembrando sempre que muito, especialmente da que chamaria a sensibilidade, as emoções fundamentais, se constituem sempre offline. É fundamental. Começa com a relação entre, a Vera que me corrija, entre o bebê e a mãe. Não é uma relação virtual. Né? As relações, os sentimentos básicos do ser humano são sensuais, não há mente e corpo. Né? E acontece que, de alguma forma, o mundo virtual quebra. Não só separa o público do privado, né? Separa o corpo da mente. Né? A mente passa a ser apropriada por um instrumento externo. Né? E há muitas pesquisas que mostram como a internet desensibiliza e destrutiva. Gente, alguém de vocês conseguiu ter um papo pelo WhatsApp ou pelo Facebook que seja mais de que 3 respostas e a quarta não seja um xingamento? Termina assim. É só olhar, é só pesquisar. E cada um de nós sabe até por experiência que acontece. É muito difícil, com frases curtas e rápidas, você dialogar. Não, um diálogo que se estabelece em uma conversa tranquila, né? Face a face, você ouve, tem paciência, se relaciona com o outro. De alguma forma, a internet destrói essa alteridade, ou a simplifica tanto, né? Que desumaniza. Se a gente não trouxer os valores e a capacidade de pensamento reflexivo que se dá offline, porque a reflexividade não se dá online. Quando eu comecei o mundo da internet, eu falei, tem algo de errado. Meu sistema emocional e meu sistema de raciocínio não é eletrônico, é lento. Não sou uma pessoa de inteligência especialmente baixa, inteligência média. Eu levo tempo para pensar. Você recebe uma mensagem, se você não responde em 15 minutos, e às vezes coisas importantes, tem algo de errado. Né? Então, esse mundo eletrônico cria uma velocidade que transforma a gente em instrumentalizada por um sistema. E aí vem a segunda ideia que eu gostaria de mencionar, e o Sérgio parte de um trabalho que fizemos na Fundação e Plataforma Democrática, anos atrás, que é a descoberta que o mundo online existe por trás do mundo offline, que é muito dinheiro, muita gente produzindo coisas. Né? As fake news, a maioria, quando são essas pequenas que circulam pouco, são irrelevantes. Quando falamos em fake news, na verdade, estamos falando de máquinas, né? Com estruturas econômicas muito poderosas. A gente sabe isso por vivência aqui no Brasil. Né? O mundo online está o tempo todo colonizado por interesses políticos e comerciais, né? Que a gente não enxerga. A gente podia criticar até o sistema jornalístico anterior, que podia ter seus vieses, tinha, mas a gente sabia quem era o dono, a gente sabia quem produzia a matéria, se a gente não gostava, poderia, até se é o caso, denunciar ele, porque não era anônimo. Hoje vivemos um mundo totalmente anônimo, de gente que se esconde no anonimato. Isso vale desde o nível político mais alto até nas relações pessoais, por vezes.
que é extremamente destrutivo. E aí veio a ideia de produzir o livro. Eu tive a sorte que no início da pandemia passou a colaborar comigo a Lili, a Alice, que foi uma ajuda importante, inclusive um olhar jovem para o projeto, né? E veio a pandemia. E eu reconheço que a pandemia, para mim, o primeiro semestre foi extremamente produtivo, né? Eu falei, como que eu sobrevivo nesta pandemia? E Corações e Mentes terminou sendo, de alguma forma, o filhote, né, desse momento tão difícil. Por quê? Porque é fundamental a gente ter essa capacidade de dar um passo atrás. E aí eu me permito o último comentário para dar lugar a outras perguntas, que é o seguinte: eu acho que no sistema de ensino brasileiro, que tem seus problemas, enormes virtudes, professores extremamente dedicados, às vezes se confunde como pensar com o que pensar, né? Uma tendência a ser afirmativo daquilo que é correto. Eu acho que esse sistema é muito frágil, né? Porque qualquer circunstância que a pessoa, esses valores não lhe funcionam muito, entra em outros valores de outro que diz o que pensar. O que é fundamental é como pensar. Isso nos protege de todos e a base da nossa autonomia. E o como pensar são duas coisas que vão juntos: valores e raciocínio, capacidade de pensamento crítico e autônomo. A partir daí, não tem mais problema se é esquerda, direita, centro. É a capacidade de você desenvolver suas próprias ideias, argumentar, respeitar quem pensa diferente e avançar. Porque meu problema central, e acho que o objetivo de Corações e Mentes, é fortalecer a democracia. E a democracia implica não pensar tal coisa ou outra coisa, é pensar, é respeitar o diferente, é conviver. E esse foi o objetivo de Corações e Mentes, né? Por juntar a ideia do online e do offline e de valores com pensamentos. Vera. Oi. Não, teus comentários eu pedi Sim, para o ótimo, Bernardo, ótimo. Que porque bom que você não me empurrou uma outra pergunta, porque eu quero muito comentar não, o que ele falou, imagine, que não, ótimo. você tem um banquete de ideias aí, você pode Fantástico. escolher à la carte. Então, Bernardo, olha, que prazer te ouvir, viu? Primeiro, eu queria, assim, você traz en passant a questão da constituição psíquica e realmente, quando a gente diz que as crianças pequenas não podem ficar diante das telas, parece que é mais uma incumbência para que os pais não, né, tenham que preocupar com isso, mas realmente a constituição psíquica, ela se dá no corpo. Eu brinco assim, tem que cheirar o bebê, tem que cheirar, babar, cheirar, segurar, falar. A gente, sem isso, a gente não se humaniza. Aliás, eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles do capitalismo, porque como não vai existir, sob nenhuma circunstância, a máquina de humanizar seres humanos recém-nascidos, e quando eu digo recém-nascidos, está falando até uns 3 anos de idade, pelo menos, isso vai ser um funil, não vai ter jeito, né? Porque a gente não sobrevive sem este contato que não pode ser virtualizado. Esse contato é presencial, e já tem estudos muito importantes mostrando, inclusive, não só presencial, como ele tem que ter uma certa qualidade, não pode ser fake. A gente tem os estudos do Spitz mostrando o hospitalismo de crianças no pós-guerra que eram cuidadas, limpas, aquecidas, alimentadas, e que adoeciam profundamente porque não tinha ninguém que gostasse, que desejasse, que amasse, que falasse com essas crianças. Então, isso deforma o psiquismo, e a gente pode ter uma geração inteira aí com problemas importantes na construção psíquica. Isso não é negociável. Isso não é negociável. A partir de um certo momento, que essa criança já está constituída, ela pode sim fazer um uso mediado por um adulto, e essa é a função dos pais e educadores. Então, isso a gente tem que reforçar, porque pais e educadores estão muito desautorizados. Dentro dessa lógica do que vale o que está no Google, eles estão muito desautorizados, eles acham que ele não tem nada para oferecer. Eu recebo
direto no meu consultório pais que se desautorizaram na incumbência paterna, parental, pais barra mães, né? E educadores, porque eles acham que eles não têm nada. Imagina o que eu tenho para oferecer para a criança: um olhar, uma conversa, e o Google respondendo a origem da humanidade ali. Não, isso a gente tem que. Isso eu acho que eu faço todas as minhas fichas ali nos educadores, nas pessoas, né? Eu brinco, escola não é prédio, gente, escola é gente lá dentro, você não precisa nem ir no prédio às vezes, né? Às vezes nem tem o prédio, a escola é feita de outra coisa, né? Com relação a quando você fala o público e privado, eu queria até te ouvir isso, porque assim, eu entendo que as pessoas falam agora tudo é público, eu diria não sozinha, mas assim, nada é público, na verdade, porque o espaço público, como esse lugar onde a gente está pensando que tem um outro e que eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque eu não estou no banheiro da minha casa, mas estou numa praça, eu estou ali numa instituição com mais pessoas, então o que eu falo, eu tenho que dar espaço para o outro falar, eu tenho que saber que eu não posso fazer tudo o que eu quero, isso não existe mais, então, quer dizer, ou existe de uma forma extremamente reduzida. Eu vou dar um exemplo: você vai na rua, estamos no espaço público, mas as pessoas estão usando o espaço público como se fosse a casa delas. Então, se eu quero ligar o som super alto, se eu quero andar sem máscara, tanto faz, porque é como se eu estivesse ocupando o espaço público, mas dentro de uma lógica privada. Quando a pessoa vai eu acho que tem essa dificuldade mesmo da gente respeitar o que seria da ordem do público, ou seja, daquilo que é limitado pela presença de um outro. Isso que está sendo esvaziado. E nas escolas, a gente vê isso claramente, os pais indo às escolas, não para tentar fortalecer a escola e falar, bom, o que vocês precisam para a gente ajudar essa coisa a funcionar? Os pais fazendo uma ingerência dentro da escola para dizer o que os professores e diretores têm que fazer pelo benefício do filho deles, como se a escola fosse um lugar privado. Então, tem um jogo aí, né, de pensar o público e o privado, mas esse esvaziamento, ele é absolutamente antidemocrático, porque não existe o outro, né, colocado aí. Mas eu volto a dizer, é uma ferramenta, eu acho que todos que estamos aqui concordamos com isso, maravilhosa, mas se não for usada, ela nos queima, porque a manipulação do fogo, né, que o homem observava ali nos raios, e, enfim, se tornou uma ferramenta que trouxe o que a gente conhece como humano, né, porque nós passamos mais o dia inteiro ruminando como os outros animais, a gente pode comer rapidamente e fazer outras coisas. Então, é uma ferramenta fundamental. Bom, isso para começar a conversa aí do que você me disparou, a tua fala, né, que eu achei super necessária, e acho acho que a gente precisa... Não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, Bernardo, mas me ocorre assim, para a gente conseguir reverter essa questão da supervirtualização de tudo, isso não vai acontecer só no espaço virtual, isso tem que acontecer no espaço presencial, porque ali tem algo do insubstituível, né? Que não dá para a gente negociar, né? Senão a gente vai acabar achando que a virtualização, a gente pode resolver as questões da virtualidade só através da virtualidade. Isso não é possível, entre humanos não é possível. Talvez entre adultos, já totalmente formados, mas isso já não está na competência da escola que nos interessa. Eu concordo totalmente. Voltamos ao ponto inicial, né, Vera? A gente até vamos pensar no próximo livro, né? Porque tem vários campos, né? Obviamente não dá em um texto só resolver tudo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, reconhecer que o mundo virtual, se a gente deixa que nos colonize, destrói nossa humanidade básica. Né? Deixamos de ser humanos, pelo menos tal como a gente conhecia a humanidade até hoje. Né? É uma destruição. Né? Permite, inclusive, que a sociedade... Nós temos hoje dois perigos para a democracia. Os governos, as tendências, os líderes autoritários que estão por aí, né? Mas mesmo que a gente consiga derrotar, e eu espero que assim seja, a própria tendência dessa sociedade hipercomputarizada, chamemos como quiser, né? Vai criar uma sociedade de vigilância, ou seja, uma sociedade totalitária, e um totalitarismo novo. A gente vê os filmes sobre o que era, por exemplo, a Alemanha Oriental. Cada cidadão tinha uma pasta com arquivo, com todos os detalhes da sua vida. Isso daí é fichinha. Um sonho de qualquer líder totalitário é o que
Hoje ele pode fazer com a internet. Sabe o que cada cidadão comeu, comprou, foi, como, de que lugar para lugar ele se dirigiu. Sabe, os detalhes mais ínfimos. Né? Nós vivemos já potencialmente uma sociedade totalitária. Né? É suficiente mais um passo que o controle das mentes, né? O projeto iluminista da autonomia, do pensamento crítico, da individualidade, se perca, né? Seja simplesmente sendo cada dia mais fragilizado. Né? E não é um processo do dia para a noite. Cada ano a coisa vai aumentando. É como aquela coisa de colocar fogo lento, né? A pessoa não sente, mas a temperatura está aumentando. Um dia já passamos por outro lado. Um dos grandes diretores, acho que foi do Google, escreveu anos atrás dizendo: daqui a poucos anos ninguém vai poder mentir. A mentira vai se acabar porque a gente vai poder conferir cada coisa que alguém possa dizer. Ora, o fim da mentira é a destruição da liberdade humana. A mentira é um dos fundamentos da liberdade. Eu não tenho por que aceitar que o outro me imponha que eu diga tal ou qual coisa. É mais, em geral, a mentira é um instrumento fundamental dos fracos, dos mais frágeis, porque se defende mentindo. Por que você faltou no trabalho? Mente. Né? Porque é uma forma, a criança mente muitas vezes tendo medo que mamãe e papai vai ficar chateado. Né? A mentira é um elemento fundamental da liberdade. Imagina onde você não pode mais mentir. Por favor, não estou fazendo uma apologia da mentira, né? Mas a mentira como um direito de alguém nas relações interpessoais, né? Na convivência cotidiana, diferente do espaço público, né? A pessoa tem como decidir o que ele quer fazer nesse momento e não vai ser controlado pelo Big Brother, que tem câmeras em todos os lugares, um comentarista lá fora que decide quem cai fora agora. Né? A Big Brother já é um exemplo desse mundo ao qual nós dirigimos. Então, essa é uma dimensão, eu acho, fundamental sobre a qual temos que nos proteger. A outra, Vera, que você mencionou muito bem, que acho que é um problema de educar os pais. Uma das alegrias que eu tive hoje foi ver alguns comentários que chegaram para nosso livro, Patrícia. Pessoas escrevendo o seguinte: eu não sou professor, sou pai, gostei muito do livro, vai me ajudar. Embora nosso objetivo é realmente os professores, mas eu vou te dizer, daqui a pouco a gente vai ter que repensar nossa estratégia de disseminação. Né? E há uma questão de criação de uma cultura, Vera. Nós todos sabemos que os pais, quando sentam na mesa, ficam olhando o celular. Né? Os pais têm que fazer formação contínua, né? Tem que ir novamente em escolas que indicam, né? O que você faz ou não faz se você quer que teu filho se desenvolva com uma sensibilidade determinada. Então, temos toda uma série de desafios pela frente na área da educação e que é muito importante, mais ainda em tempos como os nossos. Que tempos a gente vive hoje aqui no Brasil? A gente comido pela conjuntura. Antes de começar a conversa aqui para o público, a gente estava falando das últimas notícias do Brasil. E cada dia a gente fala da última notícia. A gente para refletir. Eu acho que um dos objetivos das fake news e dos políticos que se dedicam a criar factoides é simples: fazer que as pessoas deixem de pensar e que pensem só neles. Mesmo que o factoide se mostre relevante, que a fake news no outro dia seja desmentida, mas você que está comandando as mentes. As pessoas não têm o tempo para refletir, pensar, elaborar, argumentar. Eles te impõem o tempo eletrônico deles. Eles não querem que a gente tenha tempo para refletir, pensar, argumentar, discutir. É uma bomba, é a nova forma de guerra. Em vez de bombas de destruição física, são bombas constantes de destruição da mente.
é um bombardeamento constante. Não importa o que, eles falam qualquer coisa, bombardeia. E o bombardeio tem esse objetivo, né? Que a gente pare de refletir, pare de dialogar, pare de conversar, possa se recuar. Eu sou de uma geração que o grande problema, quando você era adolescente, era o sábado e domingo. Né? Até sendo uruguaio, né? Há uma expressão que estou confiado. Fica que, pô, não tenho o que fazer, o que eu quero fazer, não tem nada, ninguém está me ligando, outro, né? Uma certa solidão, um abandono. Que obviamente existia isso, mas também essa fiaca permitia eu sentar, ler um livro, refletir, um distanciamento, né? A solidão não como um sentimento negativo que existe, mas solidão como condição básica para se desenvolver meus sentimentos, minha capacidade de refletir, meu distanciamento. Porque sem esse distanciamento, que online nunca dá, porque o objetivo do online tem um livro importante que chama Economia da Atenção, que diz que o bem mais escasso no mundo contemporâneo é a atenção. Quanto custa 30 segundos de atenção? Milhões e milhões de dólares. Se você tenta conseguir a atenção de alguém, é muito difícil conseguir a atenção, né? Porque o bem é mais escasseia, como com essa quantidade enorme de bombardeios que a gente sofre. Então, temos que fazer todo um esforço de repensar a educação, ir ao mais básico, com todo o respeito por todos os pedagogos e todas as áreas e competências e habilidades, né? Um emaranhado por vezes. A gente tem que ir go to the basics, ir ao básico, né? Que o educador, em qualquer ano do sistema escolar, sempre tem que voltar para formar cidadãos, seres humanos corretos e pessoas, inclusive, que na convivência, na vida adulta, dêem certo. Né? Porque é importante essa capacidade para você, inclusive, chegar a posições de sucesso até social. Né? Até um ponto, Bernardo, que eu acho que só colocando aqui um pitaco, acho que você colocou muito bem essa questão do bombardeamento, né, de informações, que gera um efeito que é aquela normalização dos absurdos, né? A gente é tanta informação ruim, tanta coisa louca que a gente é exposto o tempo todo que você começa a normalizar aquele conteúdo a ponto de aceitar, né, coisas absurdas que acabam chegando e viram normais. É verdade. Mas Só me permita aí, porque parei no argumento, que a função do bombardeamento, das fake news, não é tanto a transmissão da mentira, também é, mas você parar de acreditar na verdade, na procura da verdade. Você tudo é possível, então nada é possível, e você perde seus valores, perde sua capacidade de pensar. O objetivo é esse, é destruir a procura da verdade. Porque tem tanta informação, tantas interpretações possíveis. Então, sabe uma coisa? Eu não acredito mais em nada. Se você falar com as pessoas, o que mais as pessoas falam hoje, eu não acredito mais em nada. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, você abre mão de um valor fundamental, da procura da verdade. Né? Porque não é a verdade, mas da procura da verdade. Esse é o ideal iluminista. A verdade, cada um vai ter a sua. Mas o que nos une é a procura conjunta da verdade, através do diálogo, do intercâmbio de ideias. Né? E até da análise crítica mesmo, né? Você Com certeza. ensinar a criança que está no processo de educação a fazer perguntas, a questionar aquela informação, para desenvolver um senso crítico e aí, com isso, o pensamento autônomo, né? Mas eu queria voltar num ponto que a Vera colocou, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Bernardo tem falado sobre a volta, né, dos valores, né, da construção da educação dos básicos, né, das questões básicas, que hoje é bastante conhecido como as habilidades socioemocionais,
que é saber, né, lidar com essas questões de uma forma mais empática mesmo com as situações, entender a sua posição, né, dentro desse contexto que a gente vive, onde não há mais barreira entre o público e o privado, não há mais barreira entre o virtual e o real. Então, dentro nesse sentido, eu vejo tem uma preocupação enorme que, ok, os pais estão perdidos, né, nesse ambiente, na forma de educar, mas também tem uma agressividade, né, tão grande por parte desses pais que acabam afetando também os filhos, né? Eu acho que a gente está num momento muito complicado, onde está todo mundo brigando com todo mundo passando valores errados. Como que a gente retoma isso, Vera, no seu ponto de vista? Porque senão a gente vai numa escalada e vai chegar num lugar de absoluta impotência, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco onde que tem uma potência aí. Eu acho que o lançamento desse livro é uma potência, uma prova de potência, né? Do que é, não onipotência, mas daquilo que é possível fazer e que tira um pouco a gente desse lugar, né? Eu lembrei de uma frase do Tom Zé, do músico, que ele fala assim: ao persistirem os médicos, consulte os sintomas. Eu acho que o que falta, ele é um gênio, né? Mas o que falta é a gente começar, e eu acho que isso dentro da família, dentro da escola, nas instituições é fundamental, é se escutar. Né? Muitas vezes as escolas me procuram para falar: aconteceu, vazou um nude, e agora aquela criança, o que a gente faz? Expulsa a criança. Eu não vou resolver nada da parte prática, que não é minha praia, eu sou psicanalista, mas eu acho que é uma oportunidade tão fantástica, não para a gente ficar apavorado diante do acontecimento, mas para a gente sentar e se escutar o que significa, o que eles estão procurando, o que um quer ver o corpo do outro, quer provar o quê, o que da sexualidade está em jogo ali. Quer dizer, a gente vai tentando escutar o sintoma, né? Por exemplo, que vocês estão falando, o Bernardo falou tão bem, nessa enxurrada de informações. Qual o sintoma mais comum que a gente tem hoje na escola? Déficit de atenção. Como é que a gente responde? Vamos medicar, rápido, resolve logo, porque a gente quer produtividade. Não, vamos escutar. Por que déficit de atenção? Por excesso de informação. Então, o déficit de atenção do Zezinho não está separado disso que a gente está falando agora. E a gente vai ter que escutar o Zezinho dentro de uma realidade de um excesso de informação. E ele vai se recusar a prestar atenção a tanta coisa. Então, o que eu acho que é necessário agora é a gente começar a escutar os nossos sintomas, escutar porque para a psicanálise, o sintoma não é uma coisa que sai, vamos tirar logo isso daí, as crianças estão em sono, vamos dar remédio, as crianças estão sem atenção, vamos dar remédio. Não é isso, não é tapar, é deixar aparecer. O sintoma, ele nos alerta para alguma coisa que a gente tem que parar e escutar. Não é para tirar rápido demais, porque ele é uma mensagem cifrada dentro de uma garrafa jogada no mar. Você pega a garrafa que circulou o Atlântico inteiro, tira a mensagem, joga no lixo e fica com a garrafa. Não, amigo, para, lê o que está lá dentro, que demorou tanto para chegar. Então, está na hora da gente começar a olhar para os sintomas e ver o que a gente pode aprender com eles, porque eles estão trazendo também resistência aos excessos. Eles também estão falando de uma forma de resistência, uma forma sofrida, uma forma adoecida, mas é o que se encontrou até agora. A gente vai ter que parar e escutar isso daí, né? Então, eu acho que trazer essas zonas de conflito para um ambiente familiar, mas parar para escutar, acho que o grande exercício, eu recomendo o Palhaço e o Psicanalista, que é o livro do Tebas, com o Dunker, né? Onde ele uma longa aula sobre a arte de escutar. Talvez o grande valor que a gente possa resgatar, mais do que faça isso, não faça aquilo, que é certo e errado, que está tão bem descrito aqui, né, na Corações e Mentes, né, que não é disso que se trata, dessa moralização ou da patologização, que está em causa é a possibilidade de reaprender a escutar, porque escutar o outro é basicamente escutar-se a si mesmo, né? Bernardo. Você queria falar algo? Tem uma pergunta aí que você queria encaminhar, senão seguimos o diálogo. Não, sigam na conversa, O que eu acho, Vera, eu venho mais da sociologia, ciência política, você vem da psicologia, mas eu fico espantado como hoje a exigência da interdisciplinaridade, multidisciplinar, não importa a palavra, é fundamental.
né? A gente tem que fazer só que eu me permitiria dizer, e esse esforço tem que ser no sentido de simplificar, né? Eu acho que para preparar o livro, eu falei, bom, vou ter que ler o que está sendo feito no Brasil. E aí li as bases, né? 600 páginas, 600 páginas, né? Que foram... As bases nacionais comuns. Isso, bases nacionais comuns para a educação. Não é? E aí eu fico um pouco... Falei, gente, isto aqui está complicado demais. Eu que tenho já uma formação acadêmica, para ler essas 600 páginas, para quem que está sendo dirigido isso? O professor seria desumano pedir a entender. Eu li várias vezes, nunca entendi claramente a diferença entre competências e habilidades, consultei especialistas que me confirmaram que não é simples distinguir entre um e outro, e assim por diante. Ou seja, o que eu me permito, como observador externo, um carinho enorme e o seu sacrifício enorme que a maioria dos professores no Brasil fazem, né, para transmitir, né, em condições difíceis. Mas eu acho que temos que, aqueles como nós, que temos interesse, que estamos sendo observadores externos, às vezes é fácil demais, porque tem que estar lá dentro na luta do dia a dia, né? Mas o que eu me permitiria dizer, temos que voltar a fazer um esforço de simplificar, identificar os grandes gargalos, porque não adianta, é um problema. Novamente, vou voltar ao Uruguai. No Uruguai deram um computador, um laptop para cada criança. Excelente. Como medida de integração digital, foi formidável. Inclusive porque toda a família podia ter acesso a esse laptop, né? E deram também internet grátis. Brilhante. Melhorou a educação. A notícia que inicialmente piorou. Não estou dizendo que foi só por causa do laptop, mas claramente o laptop não ajudava, porque os professores não estavam preparados. Você educar uma criança que está no laptop, você fica confusa, e como interagir, né? E para que idade isso serve, tudo isso é muito mais discutível. E até hoje, inclusive no mundo todo, as escolas mais avançadas da Califórnia, da alta elite, é proibido entrar com computador. É para as crianças subirem na árvore, ter contato com coisas que em casa não tem, né? É compensar aquilo que eles não recebem em casa. Ou de alguma forma a escola sempre foi isso, né? Complementar, oferecer coisas que na casa não tem. Na casa tem computador, tem acesso a tudo isso, né? A questão é o que a escola pode dar. E eu diria que a escola tem que até começar a fazer esforço de chegar aos pais, dando conselhos para os pais. Hoje a escola tem que educar crianças e pais. Eu acho que parte da uma redefinição das bases comuns, né, é que o papel da escola é ter e-mails de todos os pais, poder mandar informação, atualizar, porque parte da educação passa cada vez mais pelo acesso da criança ao computador na própria casa, não só mais o espaço da escola, espaço do lar também passa a ficar mais diluído, né? Então, eu acho que temos todo um esforço de redefinir o que é educação. E aí também ajudar os pais a entenderem. Eu imagino que não é fácil ser pai de uma criança no mundo de hoje, né? No máximo problema que eu podia ter tido com meu filho é: olha um pouco menos televisão, meu filho. E era fácil, mas desligava, né? Não era tão difícil. Hoje é muito mais complicado. Então, a educação tem que ser também educação para os pais, educação para as crianças e educação para os próprios professores, para atualizar eles frente a esse mundo novo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma questão de ordem levantada pela Patrícia, que é o tempo de que a Vera ainda dispõe para ficar conosco, porque inicialmente você havia dito que você precisaria se retirar às 19 horas. Faltam 2 minutos, Vera, para a Não, gente eu já poder... respondi que ok.
Eu só vou ter que dar uma respondidinha aqui no celular, que é com a pessoa que vai me esperar, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Tá legal. Bacana. Eu queria te ouvir a partir desse quadro que o Bernardo traçou da relação família-escola e tal, mas considerando o fato de que nós estamos vivendo uma pandemia em que esses mundos da escola, da família, da casa e da escola se misturaram enormemente. E eu tenho a impressão que isso talvez tenha batido no seu consultório. Quer dizer, qual é a tua observação? Porque essa é uma espécie de com a pandemia se exacerbou este problema que a gente está procurando descrever aqui, porque, digamos, o mundo foi todo para o virtual, todo o mundo escolar foi para o virtual. E aqui, evidentemente, eu não estou falando das enormes desigualdades sociais daqueles que não têm acesso. Eu acho que mesmo aqueles que têm acesso estão enfrentando um enorme problema. Eu queria ouvir o teu relato da cadeira da psicanalista que atende crianças e pais. Você está com o mudo. Tem um texto maravilhoso do Rinaldo Voltolini, onde ele fala ele é um psicanalista que estuda educação profundamente, e ele fala do divórcio da escola e da família, que já vem assim se desenvolvendo já há algum tempo, né? Porque mudou a ideia que a gente tem do que a gente quer de uma criança. A criança, os pais falavam nos anos 50, eu quero que meu filho esteja no mundo, que ele é um sujeito do mundo, então ele vai casar, cuidar da família dele. Hoje os pais querem que o filho permaneça ali na relação, de algum jeito, produzindo, né, sendo um sucesso, produzindo alguma coisa que não é exatamente para o mundo, é mais para a família mesmo, é mais para a própria criança. É mais no sentido narcísico do que do espaço público, voltando para essa questão do público, né? É o sucesso, é o autoempresário, né? Aquela questão muito narcísica da cultura atual. E é isso que está sendo demandado na escola. Na escola, os pais estão pedindo para que a escola crie cada um das crianças como indivíduos que não têm nenhuma relação com o espaço público. Eles estão ali para serem empresários de si mesmos, para serem grandes empreendedores, para serem grandes sucessos. Não tem uma ideia de bem comum, né, de criar para o mundo. Então, isso cria como ele chama ali, um divórcio com a escola, porque a escola é o primeiro trampolim para o espaço público. Então, a gente já tem um ruído aí sério. Eu tenho trabalhado... Então, com a pandemia, isso se exacerbou terrivelmente. Essa guerra, abre, não abre, toma vacina, os professores primeiros não, tem que abrir, os sindicatos entrando. Está sendo muito terrível o que está sendo vivido pelos professores. Eu tive a oportunidade de conversar com muitos professores, pelos pais e pelas crianças, que estão sofrendo muito pela ausência da escola. É bem dramático o que está acontecendo. Mas o que eu sinto que tem um problema que a gente talvez possa intervir, não só comentar a questão, mas intervir, é que meus trabalhos com os professores, as escolas estão muito capturadas pela ideia de que os pais têm que continuar lá pagando as mensalidades. Então, elas acham, os professores e as instituições, acham que tem que responder às demandas dos pais. E, na verdade, a gente tem que fortalecer essas instituições para que elas possam dizer, não, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não dá, isso aqui não é execuível, isso aqui não é possível, isso aqui não... E devolver as questões para os pais. Fala, bom, então tá, a gente tem isso, o que vocês pretendem, o que vocês querem que a gente faça, o que dá para a gente fazer? Vamos pensar junto? Não vamos pensar o seu problema que eu vou ter que resolver, mas vamos tentar pensar junto? Vamos se escutar? Vamos entender o que tem do lado de cá? Porque o que eu vejo no Corações e Mentes, todos os exercícios que foram propostos ali são disparadores para as pessoas sentarem e se escutarem. Essa é a grande, né? São jeitos muito interessantes, muito ricos, disparadores, inquietações ali, para quê? Para botar o povo para falar, pensar, se escutar o outro, né? E a gente tem que começar a fazer nessas instituições. Então, o que a gente está vendo usando o termo do Voltolini, é o divórcio da escola e da família, né? Tem um embate, não tem mais um objetivo comum, criar um sujeito para o mundo, né? Estamos no embate. Eu quero criar meu filho para que ele seja um empresário de si mesmo, né? Eu só me permito comentar rapidamente o que a Vera falou. Eu fiquei olhando, né? Eu saí de minha... A única coisa que posso falar na minha defesa é que eu saí de minha zona de conforto para escrever esse texto, né? E assumir riscos, né? Mas
o que a Vera falou é realmente fundamental, ou seja, repensar esse filho na sociedade, o papel da escola, porque olhando o material, e tem material muito interessante sobre inteligência emocional, né? Habilidades socioemocionais, mas especialmente nesse campo particular que é também um business, respeito, inteligência emocional, é muito centrado no indivíduo, né? Inclusive tem que respeitar o outro, mas não há visão da sociedade. A solidariedade desaparece, valores desaparecem. O individualismo bem intencionado para ter sucesso na vida. Volto a dizer, não é que não seja importante, há coisas nesses materiais que são relevantes, né? Mas que devem ser complementados com a visão de sociedade, de cidadania, de comunidade. Não é indivíduo, há sempre comunidade, mesmo que pareça invisível. Ele aparece depois na forma de violência, de coisas que a gente não gosta, né? Mas está aí. Então, trazer também o indivíduo é fundamental, mas sempre como parte em convivência, uma relação complexa, obviamente, com essa comunidade da qual ele é parte. Sérgio? Uma coisa que me ocorre aqui, ouvindo vocês dois conversando, digamos, como esse tema o tema da família, o tema da escola, falando das bases, né? Falando das coisas básicas. A Vera chegou lá atrás da relação entre mãe e filho. São temas que foram, digamos, eles são temas hoje em dia, no espaço público, são temas, sobretudo, da agenda conservadora, né? Os conservadores têm o que dizer a esse respeito e, de alguma maneira, dão respostas a essas aflições. A moda deles, uma visão hierárquica, digamos, de apelo a valores tradicionais e não, digamos, a ideia do pensamento autônomo, da individualidade. Mas me parece que o chamado, digamos, campo mais ilustrado, mais progressista, etc., abandonou esses temas, né? E as famílias também abandonaram esses temas. Então, digamos, recolocar esses temas na agenda das conversas entre as pessoas, entre as famílias, entre escola e comunidade escolar, eu acho que, digamos, é um campo de atuação muito, muito importante, com um efeito no plano da sociedade que pode ser interessante. Nada simples de entrar, porque é um campo muito conflagrado, mas aqui eu só faria essa observação que, digamos, é um tema importante demais para ser deixado à sorte ou do mercado, digamos, ou, digamos, da agenda conservadora. Bernardo, tem uma proposta. Corações e mentes para famílias. Vamos traduzir o conceito e fazer uma publicação para a gente trazer as famílias para o centro dessa discussão aqui. Patrícia, você testemunha de que no início não estava claro o público específico, e como o mundo de hoje exige, em termos de disseminação e também de trabalho, de encaminhamento, definir o público, mas eu acho que dá para pensar, né, em corações e mentes, né, e com, na parte final, na primeira versão que eu fiz para Corações e Mentes, devo dizer, tinha exercícios para professores e conselhos para os pais, né? Estava dividido nessas duas partes. Decidimos eliminar os pais para não confundir demais. Mas eu acho que sim, eu acho que você está certa, Patrícia. Eu acho que o próximo passo, aí convidaremos a Vera, com certeza, para colaborar. E eu queria dizer para o Sérgio que ele mencionou, eu acho, não é pouca coisa, Sérgio. A família é importante demais para ser deixada em mãos de um discurso conservador que, vamos deixar claro, em geral, tem pouca sensibilidade com a vida familiar. Porque se tivesse sensibilidade, estaria preocupado com a violência que podem sofrer não só mulheres, e em especial as crianças, que infelizmente uma das minhas grandes demandas até hoje, que não viverei,
esperar que um dia as crianças se organizem. Porque criança não tem lobby, não tem movimento, não tem financiamentos de fundações, não tem porta-vozes, né? Porque, afinal de contas, o vórtice da destruição da vida familiar, quem sofre é a criança. Mais que o homem e, inclusive, que a mulher. As crianças são as que sofrem a violência simbólica e física da vida familiar. Eu acho que é fundamental a gente recuperar a família. E, obviamente, a gente não vai se preocupar se é pai e mãe, dois pais, mas é o detalhe. É o que essa família está fazendo enquanto família, enquanto comunidade fundamental da organização da vida social, sobre a qual nós temos que ter mensagens, e a gente não tem. Eu vou me permitir uma ousadia herética, mas as pessoas que me conhecem sabem. Eu diria que, particularmente o feminista, no esforço de destruição construtiva, às vezes perde o balanço, né? Por questões, inclusive, de ataques que sofre, etc., né? Não tem que haver um esforço, nem teria que ser que, possivelmente, alguém poderia argumentar, e corretamente, não deveria ser, então, um movimento feminista, mas alguém, partidos políticos, organizações, que pensem na família, né? Há tanto para fazer pela família no Brasil, em particular, especialmente famílias que são monoparentais, que produzem mais pressão e mais sofrimento, especialmente nas crianças, né? Há toda uma série de questões. A família deve haver, sim, um Ministério da Família no Brasil, não é esse que temos, que é puramente ideológico, né? Mas espero que o próximo governo democrático do Brasil tenha um Ministério da Família, pensando em termos de construção, de convivência, de transmissão, de educação e de apoio. Eu acho que nós estamos aqui com o tempo totalmente esgotado. A generosidade da Vera é quase infinita, mas não é infinita. Então, Patrícia, faz você as honras da casa aqui para terminar, depois eu só dou um abraço e beijo final aqui. Bom, né, só para dizer que foi uma 1h10 de pura inspiração. Muito obrigada, Vera, por você estar aqui com a gente, ter contribuído. E, Bernardo, obrigada novamente pelo convite, né, ao Palavra Aberta, que nos deu a oportunidade de participar desse livro. E, Sérgio, obrigada de você também por organizar esse webinar aqui. E vamos fazer outros, Corações e Mentes para Famílias. Obrigada Isso, a todos. Patrícia, olha, imenso prazer. Bernardo, Vera, foi um encanto ouvir vocês dois aqui, que dupla formidável aqui, o sociólogo e a psicanalista. Foi ótimo. Beijos a todos, Muito todas. obrigada. Obrigado a todos, e a Vera em particular. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, Patrícia. Obrigado por tudo. Imagina, obrigada a todo mundo que nos acompanhou também, né? Nem agradeci o público, olha que coisa horrível. É que a gente não enxerga, né? Exatamente. A gente se dessensibiliza, né? É isso aí, Bernardo, fez seu Bom, ponto. agora vamos mergulhar nas preocupações republicanas aqui, agora tem que enfrentar... Tivemos um oásis agora, né? Tivemos um oásis, exatamente. Né? Agora vamos voltar para o pesadelo. É isso aí. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tá, obrigada.